Olá, você sabe quem foi o inventor de cada uma dessas coisas? Você sabe quem inventou o avião? Sabe quem inventou o telefone e a lâmpada elétrica? E a televisão, você sabe quem é o inventor? Eu acho que não. Você consegue imaginar a vida sem celular e sem computador? Falando sério, seria fácil você viver hoje em dia sem telefone celular, sem computador, sem televisão e sem avião? Claro que não, né? Agora imagine viver permanentemente sem a energia elétrica e sem a lâmpada. Percebeu a dificuldade? Aí tínhamos que lavar roupa batendo com um pau na pedra, como era antigamente, não é mesmo? É por isso que eu sinto imensa gratidão pelos inventores que nos possibilitaram todo esse conforto. Mas quero lhe fazer uma pergunta. Será que todos esses inventos modernos funcionariam se não existisse a lâmpada? Complicado. E como tudo isso poderia funcionar, incluindo a lâmpada, se não existisse a energia elétrica antes dela? É impossível, né? A energia elétrica trouxe muitas facilidades e muito progresso ao ser humano. Uma boa descoberta. Pois bem, já percebeu que quando alguém descobre ou inventa uma coisa nova, aparecem na sequência outras tecnologias utilizando essa invenção anterior? Ou seja, uma boa ideia, como no caso a energia elétrica e a lâmpada incandescente, costumam sempre desencadear nova gama de possibilidades que antes não eram nem mesmo imaginadas. Não é isso que mostra a história? Vamos ver? Bora lá. Em 1285, na Itália, veja só, nesse tempo o Brasil nem sequer pensava em ser descoberto ainda, foram criadas as primeiras lentes de correção da visão. Eram lentes esféricas, com técnica de polimento do vidro ainda bastante precárias, mas já era um progresso significativo que tenderia a se aperfeiçoar com o tempo, tornando-se da maior importância para o desenvolvimento de todas as áreas da ciência e da tecnologia. Por exemplo, seria impossível inventar a fotografia, o microscópio e tantos outros inventos sem a existência da lente. Concorda comigo? Pois bem, no início, a lente era usada apenas como lupa para melhorar a visão. Só depois de séculos, ela foi usada para criar a máquina fotográfica, por exemplo. E, para falar nisso, a primeira máquina fotográfica foi idealizada em 1900. E o Brasil já tinha 400 anos. Foi inventada pelo norte-americano George R. Lawrence a pedido da Companhia Ferroviária de Chicago, que queria fazer grandes imagens do seu novo e luxuoso trem de passageiros. A câmera era tão grande que ganhou o nome de Mamute. Veja a foto. Mas há uma coisa que chama a atenção nessa foto. Se ela foi a primeira câmera fotográfica do mundo, como foi tirada essa foto? A resposta é óbvia, é que ela, embora tenha sido a primeira, obviamente não era a única no dia em que essa foto foi tirada. Muito bem, mas vamos seguir com a história. Em 1609, Galileu Galilei já apresentava diversas versões do telescópio, criadas por ele mesmo, a partir de experimentações e polimento do vidro. Aí o Brasil já tinha mais de 100 anos de idade. Foi o primeiro astrônomo, Galileu Galilei, a usar um telescópio. Mas, voltando ao uso do microscópio, que eu falei anteriormente, em 1674, tudo aquilo que se encontrava invisível aos olhos humanos, aqui na Terra, tornou-se visível, o suficiente para que fosse pesquisado. Com a invenção do primitivo microscópio, conseguiu-se observar bactérias, micróbios e coisas desse tipo. E quem foi o seu inventor?
Nosso amigo Anthony van Leeuwenhoek. Eita, nome difícil. Mas antes da máquina fotográfica, em 1874 surgiu no cenário mundial a invenção do rádio. Aí mudou todo o rumo da história, principalmente pelos noticiários agora falados, que assim poderiam noticiar acontecimentos do mundo inteiro. Observe que naqueles dias o ser humano já sabia capturar imagem e som, de modo que em 1926, que aconteceu, Philo Taylor juntou tudo isso e criou a televisão. Aí a televisão deu uma nova dimensão aos pensamentos da humanidade contemporânea. Na verdade, cada parte da televisão teve origem em países diferentes, mas foi Taylor quem conseguiu patentear um aparelho com o conjunto e dar um novo uso para seu invento. Parabéns, Taylor! Veja agora dois inventos parecidos na função, mas bem diferentes no uso prático, que é o telefone e o rádio. Veja a diferença. Em 1875 foi inventado o telefone. E qual era a diferença entre o uso do rádio e o do telefone? É que o rádio enviava a voz humana, mas não permitia ao ouvinte dar retorno. Já o telefone permitiu essa interatividade entre as partes. Um detalhe bem oportuno, não é verdade? Maravilha! Agora pense numa coisa. A fotografia era revelada no escuro. Precisava ter uma lâmpada acesa sobre o negativo para imprimir a imagem no papel. Da mesma forma, a TV precisava de iluminação para capturar as imagens. Por isso, antes da máquina fotográfica e antes da televisão, alguém teve que inventar a lâmpada incandescente. Já havia pensado nisso? Pois é regra da vida. Uma coisa gera outras coisas. Muito bem, gente. Mas antes de tudo isso, relembrando que em 1750, alguém descobriu a eletricidade. Mas somente 100 anos depois, em 1850, foi necessário criar um fio encascado, isolado. Senão, tudo pegaria fogo, não é mesmo? Daí, com a descoberta do fio encascado, o homem começou a criar máquinas maiores, juntando todos esses conhecimentos, como é o caso do avião, que permitiu ao homem voar como os pássaros, como era sonhado há tanto tempo. Percebeu como cada coisa precisa sempre de outra anterior para existir? Pois é, essa é a regra da vida. Agora veja se consegue descobrir que outras coisas foram inventadas primeiro para que todas essas que você está vendo pudessem existir. Algo antes mesmo da lâmpada e da energia elétrica. Consegue matar a charada? Antes de dar a resposta, porém, vamos ver algumas batalhas na justiça que inventores travaram para garantir o seu direito de patente sobre os seus inventos, ok? Depois voltamos à questão da charada.